Já tem um tempo que eu tenho sentido de compartilhar algumas questões a respeito da minha infância, mas eram questões que eu estava e estou num processo de cura, num processo de acolhimento de todas essas vivências, então não era algo tão simples para mim, tão fácil de compartilhar, e nem era algo fácil de acolher internamente. É uma parte da minha vida, de mim, que tinha ficado no fundo de um baú. Eu costumo dizer assim com a Ana, a minha terapeuta. E eu tinha colocado essa parte no fundo de um baú. A Ana disse algo até muito interessante para mim sobre isso, quando eu comentei que a sensação que eu tenho é como se eu tivesse colocado tudo isso dentro, no fundinho de um baú, e agora eu estou indo lá e pegando tudo isso e olhando para tudo isso da minha infância. E é bem legal porque a Ana me disse algo muito interessante. Ela falou assim: Érica, foi necessário colocar tudo isso no fundo desse baú para que você percorresse todo o caminho que você percorreu. Quando ela falou isso, veio um estalo assim na minha mente de tipo, realmente, com certeza, porque muito provavelmente, se isso tivesse ficado muito à tona em mim, eu vou trazer para vocês o que é, mas se tudo isso da minha infância tivesse ficado muito à tona em mim, muito provavelmente a mente teria ficado na piedade, no coitadismo, no vitimismo, e muito do que eu construí, todo o caminho que eu percorri, todo esse processo que eu fiz, onde eu cheguei, onde eu estou hoje, tudo que eu ainda posso vivenciar e construir, muito provavelmente isso não teria ocorrido por conta dos pensamentos e sentimentos de coitadismo, de piedade, de vítima, enfim. O que eu estou comentando com vocês, e eu estou olhando muito e acolhendo muito questões da minha infância, é a respeito da falta. Eu tive uma infância que foi bastante dolorosa em alguns pontos para mim, e isso eu falo para mim porque não significa que outras pessoas que tenham vivenciado o mesmo tenham sentido da mesma forma, mas para mim foi. Um exemplo para vocês dessa questão da falta foi uma infância pobre, foi uma infância onde realmente não tinha muito dinheiro. Meu pai sempre foi autônomo. Teve uma época só da nossa vida onde ele não era, mas ele sempre foi autônomo, e nesse processo de ser autônomo, o meu pai tinha muito receio de que faltasse algo pra gente. Ele tinha receio de que faltasse o trabalho, de que faltasse o dinheiro, então ele sempre estava organizando muito a questão financeira para que nunca faltasse nada, para que nunca faltasse principalmente o primordial, a alimentação, a nossa base para a vida. Mas as questões que que precisavam ter um pouquinho mais de investimento, elas não tinham, como por exemplo roupa. Eu tenho passado no ano passado para cá, no final do ano passado para esse ano, por um processo gigantesco a respeito da cura com a roupa. Na verdade, a cura com a roupa já começou há uns 10 anos atrás, quando eu percebi que eu não precisava ter um guarda-roupa lotado, que era o que eu tinha. Depois que eu construí minha vida, eu tinha minha liberdade financeira. Gente, eu entrava numa loja, eu precisava de uma calça, eu saía com 5 calças, 10 blusas, 5 sandálias. Então, assim, eu gastava 3, 4 mil reais numa compra que era para comprar uma calça. Mas eu tô compartilhando isso com vocês, eu vou trazer ainda mais muitos detalhes. Eu quero fazer, até me falem aqui nos comentários se vocês querem ver mais sobre isso, sobre essa cura da infância que teve uma falta de dinheiro, que teve pouco dinheiro, onde a maior parte das roupas que eu usava eram roupas ganhadas, ou então roupas que a minha mãe fazia com resto de tecido de sofá. Meu pai sempre trabalhou com consertar estofados, e na maior parte das vezes as roupas eram ganhadas. Tinham roupas compradas sim, mas nunca eram por uma escolha minha, sempre eram os meus pais que escolhiam, porque sempre dependia muito da questão financeira, de que o dinheiro tinha que
tinha que ser o mais barato, tinha que ser, enfim. Eu quero trazer mais porque, gente, eu tenho vivenciado curas gigantescas em mim a respeito desse assunto, de acolher aquilo que a gente vivenciou, integrar tudo isso, integrar todas essas partes dentro de nós e principalmente as curas a respeito dos desequilíbrios que a gente gera em relação ao que a gente vivenciou na infância. Como, por exemplo, há 10 anos atrás, quando eu identifiquei que eu não precisava ter um guarda-roupa lotado para me mostrar que estava tudo bem, que já não tinha mais a falta. E isso é uma sensação. Isso é a questão da abundância e da prosperidade é sim um sentimento de dentro para fora. Não é o externo que vai te suprir essa sensação. É sim de dentro para fora. E quanto mais a gente tem essa sensação, mais a gente consegue enxergar a abundância no externo e aí, consequentemente, mais a gente atrai a abundância. Eu quero muito conversar sobre isso com vocês. Me digam se vocês estão interessadas, se estão interessados em ouvir sobre esses assuntos, porque eu tenho passado por curas muito fortes, muito profundas sobre tudo isso e tenho sentido de compartilhar com vocês os aprendizados, até mesmo para que vocês possam observar quais questões vocês têm internamente, não só sobre o processo de abundância, de prosperidade, mas sobre o processo de acolhimento da sua infância, acolhimento daquilo que você vivenciou. Quanto mais a gente se abre para acolher o que a gente vivenciou, independente se foi bom ou se não foi tão bom assim, mas a gente se abre para acolher todas as nossas partes, inclusive aquelas que a gente vivenciou em outras realidades, em outras vidas, porque tudo isso começa a vir para nós e a realmente fazer parte da gente. Não é mais algo doloroso que você não queira mais olhar para aquilo. Eu aguardo a resposta de vocês aqui nos comentários, se vocês querem ver mais sobre isso, porque eu pretendo preparar mesmo todo o material e todo o aprendizado que tudo isso tem trazido para mim, para compartilhar com vocês. Um beijo, ótimo dia!